Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e um mega potencial de valorização nas ações do Itaú, pessoal. O Itaú pode estar barato, mesmo após essas grandes altas que aconteceram na ação do banco. O banco aí, no curto prazo, segue recuando mais de 13% na cotação, abrindo uma boa margem de segurança, porque o Itaú, diferentemente do Bradesco, do Banco do Brasil e do Santander, ele não está sofrendo com esse cenário macroeconômico adverso na atividade de crédito. O banco ele está se mantendo com uma inadimplência baixa, bons pagamentos de proventos e crescimento do resultado. E agora com essa queda na ação, existe um fator aqui escondido no Itaú que pode fazer a ação do banco decolar mais de 400% no longo prazo e ainda continuar sendo uma máquina, né? Um relógio suíço na distribuição de dividendos. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem esses segredos. Mas antes de falarmos sobre o maior bancão aqui da América Latina, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco Itaú é a segunda maior posição da minha carteira de ações pessoal. Perceba que eu tenho 30,42% da carteira nas ações do Itaú, o que acaba sim sendo uma posição bem significativa. Só perde aqui para o Banco do Brasil, mas a minha meta de longo prazo, já até afirmei aqui para o pessoal do canal, que é deixar o Banco Itaú parecido com o Banco do Brasil. E se duvidar, ele poderia até representar a minha primeira maior posição, dada a qualidade do banco, bons pagamentos de proventos e crescimento de maneira estável, sem trazer tanta volatilidade. Então sim, é uma grande posição, sigo comprando, porque acredito no longo prazo e acho que é um banco ainda barato, frente a esses resultados incríveis que o banco tem reportado ao acionista. Só que claro que a gente não pode só ficar aqui vidrado em qualidade. De fato, se olha que o banco realmente, tá? É impressionante, ROI alto, o banco consegue crescer o seu resultado mesmo num ambiente adverso. O banco ele tem aí consequentemente a maior carteira de crédito do país, tá? 1,4 trilhão. Não tem aqui, tecnicamente dispensas comentários, tá? O banco aqui é muito eficiente. Por quê? Porque grande parte da carteira de crédito do Itaú está atrelado para alta renda, tá? Corporate, segmentos corporativos. Então o banco ele não sofre com esse ciclo adverso de inadimplência. Mesmo que a taxa Selic suba, que acaba prejudicando os bancos com uma Selic mais alta porque encarece o custo de captação e enfraquece o poder de compra da população, o Itaú, por ter grande parte da carteira de crédito para PJ, grandes empresas, né, varejo, porém para corporate, o varejo selecionado, premium, que não tem aí, não acaba sofrendo, né, com esse ciclo de altos juros, porque as pessoas não vão deixar de pagar as suas tarifas, porque para o rico tanto faz se o juro está em 15, 16, 17, ele sempre vai continuar tecnicamente recebendo empréstimos e pagando as suas tarifas. E o Itaú acaba se beneficiando justamente dessa previsibilidade. O banco tem a maior margem financeira do setor bancário, superando até mesmo o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem uma margem financeira de 27 bilhões, o Itaú tem uma margem de 31,7 bi. A única coisa que o Itaú perde para o Banco do Brasil é o índice de eficiência, né? Que o Banco do Brasil tem um índice de eficiência de 28%, o Itaú tem de 35 a 36, que é bom, tá? E vem melhorando conforme aí o passar dos trimestres. Então a gente já sabe que é um banco de muita qualidade, cresce seu resultado a uma taxa de 9 a 10% ao ano. Você pega aqui, ó, né? O CAGR da ação, você coloca 1 menos payout, multiplicado por um ROI médio longo prazo de 18% ao ano, o Itaú cresce a uma taxa média de 9,9 a 10% ao ano. De 10 anos para cá, o Itaú trouxe um ciclo de crescimento diferenciado, apoiado justamente nessa baixa de inadimplência. Perceba que ele trouxe aí 900% de rentabilidade num período de 10 anos. Se você usa a taxa anual composta nisso, o Itaú, em 10 anos, ele te proporcionou aí o equivalente, tá? A uma rentabilidade média com qualidade e tranquilidade
de 25,89% ao ano na sua média. Porém, eis a dúvida, Pablo, será que agora com a alta da ação o banco está barato? E eu peguei Itub3, pessoal, porque historicamente Itub3 tende a ser mais barata. Claro que quando você pega Itub4, para você que olha para liquidez, né, você vai preferir Itub4, né? Mas vamos ser realistas, pessoal. A liquidez de Itub3 já é mais do que suficiente. Que se eu fizer uma comparação aqui, ó, vamos pegar, né? Itub4, vamos supor, de fato, você pega a ação hoje preferencial, ela tá mais descontada, só que isso aqui é uma raridade que tá acontecendo. Então, sim, para o investidor que tá começando agora, é melhor comprar Itub4, porém, historicamente, Itub3 sempre foi mais barata. Tanto que muitas pessoas me perguntaram, Pablo, por que você comprou Itub3? Porque, na verdade, eu paguei um preço baixo de R$ 36, né? E pra mim não compensa comprar Itub4, pessoal, porque é um leve desconto, porque eu já tenho uma grande posição em Itub3. Se eu começar a comprar Itub4 agora, o desconto é ínfimo e pra mim, que já tem uma posição gigantesca, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Até porque pra eu subir esse preço médio aqui vai demorar muito, só se eu tivesse 200, 300 mil. Aí sim, tá? Compensaria eu montar a posição em Itub4 e ir migrando gradativamente Itub3. Mas sendo realista, pessoal, eu não faço esses movimentos que eu vou pagar uma fortuna de impostos. Eu prefiro me manter em uma, pagar um pouquinho mais caro, que nem é uma diferença tão grande assim. Então, assim, hoje, tá? Itub4 tá mais barata, porque você tem mais liquidez na Itub4, você tem uma liquidez média de 1,4 bilhão, mas a liquidez de Itub3 já é suficiente, né? Você tem uma liquidez aí de 262 milhões. Você vai operar acima de 260 milhões por dia? Você não vai, pessoal, essa que é a verdade. Então já tá mais do que suficiente. Mas vamos lá. Será que o Itaú está barato? Vamos usar aqui Itub4, né? Que tá levemente mais barata, supondo aqui que você vai começar a investir agora. Pegando aqui, ó, o Banco Itaú, né, a perspectiva de lucro para este ano é de 52 bilhões a 54 bilhões. Então ele estaria por um PL, preço sobre lucro projetados, pega aqui 441 bi, dividido por 52 bilhões, você tem um PL de 8,4, o que é barato pelos padrões do Itaú. Itaú é um banco de muita qualidade, então o mercado aceita pagar múltiplos mais altos, tanto que em mercado de alta, o banco costuma ficar cotado por um PL de 16 a 17 vezes. A média do banco é 13, que é em linha com o Ibovespa, entende? A gente tem um BTG cotado no nível desse. Então você já teria um potencial de valorização na ação do banco de 53% de alta. O banco estaria barato. Hoje a R$ 39,60, R$ 40 arredondando. Se ele subisse aí, né, 53%, a gente está falando num banco que custa seus R$ 60. Aí sim o Itaú não estaria num bom preço. Mas hoje a 39, até R$ 45, eu acho o Itaú barato, porque com essa perspectiva de lucro, além da valorização, o banco vai repassar 70% de payout. E se você dividir pela quantidade de ações, né? E você aqui vislumbrar um preço teto na faixa de 7 a 6% de yield, que é o mínimo para você receber com uma ação de muita qualidade, vamos colocar 7, né? Pra gente ter uma margem de segurança aqui um pouquinho melhor. Então você teria um preço justo aqui de R$ 47, olhando pela lógica do preço teto. Se você quer receber um yield de 6 a 7% no Itaú, dada a previsibilidade do banco, até R$ 45, R$ 47 parece um preço interessante para ir comprando, tá? Até porque hoje a R$ 36, R$ 40, o yield projetivo para este ano é muito alto. Você pega aqui, ó, a R$ 40 o banco, você tem um yield de 8,2%, fora que ainda você tem, né, o yield extraordinário que o Itaú paga ao acionista anualmente, devido aí ao seu excesso de capital. O Itaú costuma pagar um prêmio de 4 a 3% de yield a mais, fechando esse ano em 12,2%, porque ele teve excesso de capital, que foge à regra do banco de pagar acima de 70%. Só que a gente não olha só para preço teto, pessoal, isso aqui eu deixo para secundário. O que eu olho mais é para um múltiplo que eu chamo de valor intrínseco, tá? Geralmente para empresas de muita qualidade, empresas que a gente brinca aqui que são Philip Fisher, tá? Aquelas empresas que crescem, quando acontece uma crise, cai bem pouco, tá? O Itaú é uma dessas. Você pega ali a crise que, em comparação com outros bancos, como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander, a volatilidade no lucro do Itaú tende a ser muito menor, porque grande parte, como eu falei, da carteira de crédito está voltada para alta renda. Então, quando você vê um Banco do Brasil caindo o lucro de 50% a 60%, o Itaú, no máximo, vai cair de 20% a 30%, que é baixo em relação aos seus picos. Então você pode supor que é uma ação previsível, né? Sempre vai crescer lentamente. São aquelas growth stocks, aquelas empresas que crescem mais lentamente, slow stocks, né? Perdão, falei growth stocks, isso aí se usa mais para small caps, pela lógica do Lynch, mas pela lógica do Peter Lynch, isso se chama empresas de crescimento lento. E aí o Itaú, ele se encaixa justamente neste ponto. E o que a gente gosta de ver? De que ele está barato, porque um PL de 8, além de você ter esse yield, vamos utilizar o valor intrínseco do Buffett.
O Buffett usava, né, uma taxa média no mercado americano de 12% ao ano. O Itaú, ele cresce a uma taxa de 9%, então você tem aqui 3%, memorize muito bem. O LPA, lucro por ação, o cálculo é muito parecido com o preço teto, porém você vai utilizar para o LPA para descobrir o preço justo da ação. O LPA do Itaú nos últimos 12 meses, tá, que é o lucro por ação, que é a razão do lucro líquido dividido pela quantidade de ações, foi de 4,17. Então se você dividir isso aqui, né, por 3%, você tem um preço justo de R$ 139,00 a ação preferencial ou a ação ordinária. Geralmente a ordinária deu mais retorno do que a preferencial. Por que que isso aconteceu? Porque a preferencial ela é mais precificada e já tem mais liquidez. Então não vai ter que ter um capital muito grande para movimentar as preferenciais. Por isso que eu prefiro a ordinária, mesmo sendo mais cara. Porque por ela ter menos liquidez, quando a gente tem uma injeção de capital estrangeiro aqui no país, tecnicamente basta um recurso menor, já move as ordinárias em níveis mais elevados. As ordinárias podem ficar mais caras no longo prazo, te trazendo uma rentabilidade maior. Tanto que se você pega aqui, ó, a ação ordinária, ela te deu, 25, 26% ao ano na média. A preferencial te deu 23, 2% a mais, dá muita diferença no seu juros compostos total. Por isso que eu prefiro a ordinária, por ter menos liquidez, tem esse potencial, né, maior de valorização. Então 139 dividido por 40, você tem um potencial de alta de 247% na ação do Itaú para ficar no seu preço justo. Mas sabe qual que é a mágica aqui? Aí vocês devem estar falando, Pablo, por que você está trabalhando com 400%? Você está muito aí otimista. E, pessoal, não tiro a razão de vocês, tá? Tem um certo otimismo no curto prazo, porém quando você estende o tempo, pessoal, aí a mágica acontece. Vamos trabalhar o Itaú daqui a 10 anos. Hoje o banco está lucrando aí, ó, seus 50 bilhões por ano, correto? Vamos supor que ele cresça 8% ao ano, menos do que ele cresce em anos pujantes. Se você colocar isso aqui em 10 anos, daqui a 10 anos o Itaú pode estar lucrando 100 bilhões de reais, tá? Não seria nada irreal, pessoal, disso acontecer. Itaú lucrando 100 bilhões. Hoje o banco poderia estar por um PL, imagina se o mercado pagasse lá no futuro, um PL de 13 no Itaú, que é a média, 12, pra gente não ficar tão otimista. Ele poderia valer 1,2 trilhão na bolsa. Para quem tá comprando hoje a 441 bilhões, você teria um potencial de alta lá no futuro de 182%, tá? E detalhe que o mercado não paga somente 13 vezes 14, ele paga mais. Em mercados mais eufóricos, o Itaú chega a custar aí seus 20, 21 vezes lucro. Então ele poderia valer 2 trilhões na bolsa. Se você dividir aqui, ó, por 445 bi, potencial de alta de 349%. Colocando dividendos, o Itaú pode trazer mais de 26 a 27% ao ano na média, projetando para os próximos 10 anos. Isso colocando com qualidade, tá? Por quê? Porque uma coisa é você gerar 30, 40% ao ano com volatilidade, que é o caso do Banco do Brasil, ou 26 a 30% com previsibilidade, que é o Itaú. Por isso que eu ainda tenho o Banco do Brasil com maior posição, porque eu vejo mais assimetria. Como eu quero rentabilidade, eu prefiro correr um risco maior no Banco do Brasil, na tentativa de amplificar a minha rentabilidade. Então assim, pessoal, esse é o legal dos investimentos. Você pode escolher o que você quer para sua carteira, né? Se você quer uma empresa mais previsível com um pouco menos ou uma menos previsível com mais. E o Itaú é impressionante, porque ele consegue ser um relógio suíço, pagar bons proventos e ainda te trazer, né, uma rentabilidade interessante. Além dele servir como um balizador de patrimônio, ele te serve como um hedge. Nos momentos que você tiver com volatilidade, empresas cíclicas dando ruim na sua carteira, você tem uma previsível te trazendo toda essa tranquilidade, mais a rentabilidade que essa ação pode trazer. Então essa foi a análise do Itaú. Acho que o banco ainda está barato, bons proventos projetados, potencial de valorização e as ações preferenciais em 25 anos na história vieram a ficar mais barato que as ordinárias. Mas eu mesmo com esse desconto da preferencial, eu prefiro a ordinária por conta do fluxo de capital estrangeiro. Se a gente tiver uma retomada para as ações locais aqui, a ordinária pode subir mais que a preferencial, só pelo fato dela ter menos liquidez. Então isso aqui já seria suficiente para mover artificialmente o preço das ações, tá? E se você acha que não dá diferença 2% ao ano na ordinária, você se engana, porque aqui, ó, 25% ao ano você coloca um capital de 100 mil, vamos supor que a ordinária te traga isso, né? Daqui a mais ou menos 10 anos, você transformaria em quase 1 milhão. Agora na preferencial, você teria daqui a 10 anos 792 mil, uma diferença de 200 mil que você deixou na mesa só por medo de liquidez. Então assim, eu prefiro ter menos liquidez e mais retorno embutido na ação
porque a liquidez já é suficiente, pessoal, 200 milhões por dia. Não sei que você seja um bilionário, né? Que aí também para você não vai fazer diferença nenhuma comprar a preferencial com uma porcentagem um pouco menor de rentabilidade. Mas assim, as duas estão baratas e sigo focando na ordinária, porque vejo mais upside e também proventos parecidos com a ação preferencial. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Essa planilha é totalmente vitalícia, contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores do mercado e é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento. Tem mais de 100 ações para vocês estudarem. Tem Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Itaú na carteira, é a segunda maior posição. Pretendo fazer com que se equipare ao Banco do Brasil, para que os dois fiquem aqui equilibrados na carteira, porque no Itaú eu vejo algo de qualidade no futuro que vai me pagar bons proventos e pode continuar se valorizando a uma taxa bem interessante no longo prazo, sem me trazer dor de cabeça. É o que eu vejo aqui como o maior banco, né, da América Latina. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!